Olá! Voltei. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre Campo Geral do Guimarães Rosa, certo? Vamos pegar agora coisas bem específicas sobre o Campo Geral, não é? Depois a gente fala do enredo, tá bom? Bom, primeira coisa, Campo Geral é um desdobramento do livro Corpo de Baile, do Guimarães Rosa. Então, primeiro nós tivemos a publicação do Corpo de Baile, né? Corpo de Baile apresentava 7 contos, na ordem Campo Geral, História de Amor, História de Lélio e Lina, O Recado do Morro, Dão Dalalão, Cara de Bronze e Buriti. Tá certo? E aí, depois houve um desmembramento de Corpo de Baile e um volume passou a ser Manuelzão e Miguelim, onde eu tenho a história do Campo Geral e uma história de amor. Né? Campo Geral é a história do Miguelim e uma história de amor é a história do Manuelzão. Tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse título, Campo Geral. Né? A gente pensar no geral, né, que está no título, da ideia de um lugar amplo, tá certo? Digamos assim, onde tudo pode acontecer, onde de tudo também pode existir. Né? Então, esse geral do título aqui dá essa amplitude. Né? Olha, é uma história que fala sobre o menino do sertão, mas a temática é geral. Então, aquele aspecto do universalismo que eu citei agora há pouquinho para vocês, tá bom? Agora, a palavra campo, né, que está qualificada ali pelo geral, a palavra campo te dá uma ideia de espaço a ser percorrido, não é? Digamos assim, é um espaço específico, é um espaço camponês, né? A gente pode pensar dessa maneira, que está ali para ser desvendado. Então, eu até diria que, de uma certa maneira, campo remete ao aspecto regional e o geral ao aspecto universal. Né? Isso para confirmar aquilo que a gente já estudou sobre o tal do regionalismo universal, que é típico na obra do Guimarães Rosa. Né? Não só nele, mas para a gente que interessa hoje é o Guimarães Rosa. Certo? Prosa de ficção poética, né? Também, acho que já ficou claro, é um livro em prosa, quer dizer, é montado em parágrafos, mas o ritmo poético aparece com frequência. Não é que todo ele é apresentado em ritmo poético, não. Tá? Nós temos momentos de poeticidade no conto. Claro, muitos momentos de poeticidade, mas não é poeticidade do começo ao fim, tá certo? A oralidade, provérbios sertanejos, ele vai mostrar para a gente ali a linguagem do homem do sertão. Então, eu tenho vícios de linguagem do homem sertanejo, eu tenho os provérbios também típicos do sertão mineiro, né? Acho que o melhor do meião do Brasil, tá? Como o Guimarães Rosa mesmo explicou para a gente em relação ao espaço do Grande Sertão Veredas, né? Que é ali Goiás, Mato Grosso, Minas, aqui é mais ou menos, é claro, a especificidade é Minas, mas a gente percebe que a linguagem ela tem esse aspecto mais amplo, não é? Pegando, digamos, o meião do nosso país, tá? Eu tenho a linguagem, então, dos vaqueiros, eu tenho linguagem específica de vaqueiro, não é? Aqueles termos mais técnicos, né? de um vaqueiro, tem a linguagem do camponês, tem a linguagem da criança, né? Pode reparar que há uma frequência no livro de diminutivos. O emprego de diminutivo, porque é uma criança que eu tenho como elemento central. Não é só o Miguelinho, a criança do livro, eu tenho o Dito, tenho a Chica, tenho o Tomezinho, eu tenho outras crianças. E criança usa muito diminutivo. Né? Agora, por que criança usa muito diminutivo? Porque nós adultos, quando nós nos referimos às crianças, nós empregamos diminutivos para a gente falar com as crianças. Pode reparar, você fala assim com a criança, ai, machucou o dedinho, vamos passar remedinho no machucadinho, coitadinho. Ó, tudo diminutivo. E a criança repete, machucadinho, dedinho, tá, remedinho. Porque para a criança não se vê pequena. O que a criança vê é o adulto como grande. Inclusive, crianças se refere ao adulto como gente grande. Então, a criança só repete dedinho porque ele escuta dedinho, não porque ela acha que ela tem um dedinho. Pelo contrário, eu acho que nós é que temos dedões. Tá? Mas muito diminutivo, frequência de diminutivos. Os neologismos, né, que passam a ser um traço específico do Guimarães Rosa, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu te dou alguns exemplos dentro do campo geral de neologismos, barbarismos, latinismos, né? São, digamos, exercícios com a linguagem que o Guimarães Rosa faz em todas as suas obras, e no campo geral isso não vai deixar de existir, tá? Pelo contrário, tá bom? O narrador é onisciente, né? Mas lembrar que essa onisciência do narrador é em termos mais específicos ao Miguelim.
Porque o Miguelim, o que o Miguelim está vivendo ali? Ele está vivendo a passagem, né, da infância para o mundo adulto. E essa passagem, ela é uma passagem dolorosa, não é uma passagem bastante, digamos assim, tensa, né? Não é aquela coisa, virei gente grande, não, é um processo doloroso. Principalmente porque a gente tem muitos momentos de tristeza no conto. Há momentos de alegria também, né? Tem situações que são mais alegres na obra, mas a tristeza, eu acho que ela é meio que dominante. Não é? Se a gente fosse colocar alegria e tristeza numa balança para medir o que tem mais no campo geral, eu acredito que a balança ficaria mais para o lado da tristeza do que para a alegria. Né? Por exemplo, a gente tem uma sequência de mortes no campo geral, né? E algumas mortes realmente são muito violentas. A gente pode perceber que a gente tem homicídios, a gente tem suicídios na obra, né? Tem a passagem dos animaizinhos, por exemplo, o Miguelinho é muito triste quando o pai dá a cachorrinha, a Cuca Pingo Douro, né? Ou então quando o pai abre as gaiolinhas e solta todos os passarinhos do Miguelinho. A morte do Dito por Miguelinho é muito traumática, tá certo? Então, assim, a gente tem, inclusive, muita violência no conto, né? A violência do adulto em relação à criança. O pai do Miguelinho bate muito no Miguelinho, né? Aliás, ele acaba sendo áspero e bastante rude com todas as crianças. Muito áspero também com a esposa, né? E aí você tem um tema que o livro vai discutir, que o conto vai discutir, que é a submissão feminina. A Nhanina, ela é submissa ao marido, né? Esse comportamento muito comum. Eu falei comum, não falei normal, tá? Que é diferente. Mas um comportamento muito comum para a mulher nesse aspecto aqui da narrativa. Até hoje nós temos mulheres que têm esse comportamento extremamente submisso em relação ao domínio masculino, né? Então isso vai estar presente aqui também. Agora, embora a gente tenha muita violência, tenha muita morte, tenha essa luta entre o bem e o mal, né, no conto, eu acho que o bem acaba sendo vitorioso. Né? O bem acaba, digamos, de uma certa forma, sendo elogiável. Não é? Vale a pena você ir para o caminho do bem e não para o caminho do mal. Né? Tanto que o mal acaba sendo castigado, a gente vai verificar isso nas personagens que são más, tá? Que a gente vai perceber no conto. Bom, o contador de história, né? Aliás, Guimarães Rosa é um grande contador de histórias e se aproxima muito do Miguelinho, que é uma criança contadora de histórias. Né? Não é um livro autobiográfico, em momento algum, mas assim, entre o Miguelinho e o Guimarães Rosa a gente vê pontos de contato. Né? Por exemplo, o Guimarães é míope, o Miguelinho é míope, o Guimarães é um grande contador de histórias, o Miguelinho é um contador de histórias. Né? O Miguelinho é um menino muito sensível, o Guimarães Rosa também tinha muita sensibilidade. Então, não é uma obra autobiográfica, mas a gente consegue, né, perceber alguns aspectos do Guimarães Rosa, principalmente na figura do Miguelinho. A religiosidade também está presente no livro, tanto, digamos, a religiosidade católica quanto a perspectiva de outras tendências de fé, né? Então, a gente tem a mãe Tina, tem a vovó Isidra, tem o seu Deográcias, que tem relações diferentes com a religiosidade, e a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, tá bom? Algumas características mais, o foco narrativo em terceira pessoa, o narrador onisciente em relação principalmente ao Miguelinho, eu já comentei com vocês, né? O tempo da história é indefinido. É um tempo qualquer, num meio sertanejo, tá? Mutum é o nome do lugar. E agora, repare uma coisa, Mutum, o nome Mutum é um palíndromo, né? Se você pegar Mutum e ler da esquerda para a direita, Mutum. Se você ler da direita para a esquerda, Mutum. Não muda. É a mesma coisa, direita para a esquerda para a direita, é sempre Mutum. Né? Dá a impressão de que as coisas não mudam no Mutum. Né? Dentro do contexto do conto, parece que no Mutum tudo é sempre igual, né? As coisas realmente não mudam. Tá? Minas Gerais, específico, no conto, né? A região rural de Minas, mas lembrar que o Guimarães Rosa dá essa dimensão na obra dele em relação ao meião do nosso país. Algumas pessoas classificam o Campo Geral como uma novela, outros classificam como um conto. Né? Para o Guimarães Rosa é um romance. Mas a gente vai observar que... Vou pegar aqui de novo. Deixa eu observar o tamanho do... É que, na verdade, assim, tamanho é muito relativo, depende da edição. Né? Então, por exemplo, essa minha edição tem margens razoavelmente grandes, a letra é razoavelmente grande, então eu vou ter um tamanho
Olha isso. Eu vou ter um tamanho diferente, né? Mas, de qualquer modo, olha, na minha edição aqui, a gente tem um conto de cerca de 130 páginas, tá? Tá para ser um romance no sentido de tamanho. Mas o Guimarães Rosa classifica de uma outra maneira essa perspectiva de romance, levando em consideração as classificações de romance. Então, caiu meu Guimarães Rosa. Então, assim, a gente vai perceber que a perspectiva de um conto seria uma narrativa com um número reduzido de personagens, um número reduzido de conflitos. E mais ou menos é o que a gente tem realmente no campo geral. Mas para o Guimarães Rosa, essa redução de personagens, de conflitos, tem uma dimensão muito maior, né, nas discussões que essas personagens e esses conflitos acabam desencadeando. Então, para ele, era um romance. Tá? Muita influência de filosofia, o Platão, né? A gente pensar, a gente pode lembrar do mito da caverna. Né? Você lembra do mito da caverna? Então, quando você olha só para dentro da caverna, você não sabe o que é o mundo lá fora e você acredita que o que está dentro da caverna é a realidade. Se a gente for analisar com relação ao Miguelin, o Miguelin ele está numa caverna, essa caverna é proporcionada pela miopia dele, então ele só consegue ver aquilo, né, que a miopia permite, tá certo? Ele está nessa caverna, depois o que vai acontecer? Ele vai sair dessa caverna quando o Dr. José Lourenço aparece e entrega o óculos para o Miguelin coloca o óculos e ele vê o Mutum. Né? Então, assim, Platão é frequente na obra do Guimarães Rosa, mas não só Platão, eu vou citar Platão aqui porque é o que nos interessa mais no campo geral, tá? Muitas referências ao estoicismo, ao epicurismo, quer dizer, o Guimarães Rosa ele tem uma amplitude temática dentro de uma história que seria muito simples. Né, que é a história de um menino que vive lá no Mutum, né, junto com a família dele, num lugar muito devagar, né, em que nada acontece. Quando acontece alguma coisa diferente, né? Nossa, é um espetáculo, tá certo? Para as pessoas ali. Assim, é esse mundo de poucas possibilidades, né, que é o Mutum, que o Guimarães Rosa vai formar todo o processo de teoria filosófica que ele vai apresentar ao longo da obra dele. Né? Lembrar que sempre filtrado pelo olhar do Miguelin e também, às vezes, filtrado pelo olhar da mãe do Miguelin. Né? A maneira como a Nhanina vê o Mutum depois vai ser um pouco diferente da maneira como o Miguelin vai ver o Mutum mais para frente. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem uma passagem, lembra que eu falei que uma das características do Guimarães Rosa é a tal da prosa poética? Né? Então aqui a gente tem uma passagem de prosa poética. Lê comigo aí. Ó. Em todo dia, também, arrastavam os bichos matados por caça. O coelhinho tinha toca na borda da mata, saía só no escurecer, queria comer, queria brincar, sessep, serelé. Coelhinho da Silva, remexendo com a boquinha de muitos jeitos, esticava pinotes e sentava a bundinha no chão. Cismado, as orelhas dele estremeciam constantemente. Devia de ter o companheiro, marido ou mulher, ou irmão, que agora esperava lá na beira do mato onde eles moravam sozinhos. Tá? Ou então, um outro exemplo aqui de prosa poética. O vaqueiro Zé veio buscar criolina para sarar o bezerro da adivinha. Então, eu consigo pegar esse trecho e transformar em 2 versos de 11 sílabas métricas. Tá? Então, dá para fazer isso, não em todo o texto, mas dá para a gente pegar passagens, parágrafos, inclusive a gente metrifica e consegue transformar em versos regularmente metrificados. Tá certo? Bom, então, aqui nesse caso, se você observar, predomina muito a sensação. Aliás, do conto inteiro, predominam muito as sensações. Né? As sensações de cada um dos nossos sentidos. Então, tem muito aspecto visual, aliás, predomínio, né, dos aspectos visuais, a claridade, né, o peru, né, ele descreve o peru muito bem, né, os bichinhos. Então, tem muita visão, mas tem muito olfato também. Guimarães Rosa trabalha muito o olfato, é o cheiro das frutinhas, né, o cheiro da bebida também presente. O paladar, acabei de falar de bebida, né? Então o paladar também aparece. A audição, o grito, muito grito. O grito da mãe, do pai, no meio da briga, os gritos são dominantes. O tato também é frequente, né? As folhas que ele toca. Tá? Então, assim, ele usa todos os sentidos físicos, tá? Se a gente for pensar. Neologismos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Miguelin esbarrou, já estava com um começo de dúvida, daí viu os olhos dele vendo.
viu nada. Só conheceu que o escuro estava sendo mais maldoso em redor. E o treslinguar de fogo, era uma mata escura, mato em que o verde vira preto e fogo pelejava para não deixar aquilo tomar conta do mundo. Estremecia mole todos os sombreados. Então aqui ó, você tem o treslinguar, as labaredas de fogo se multiplicam como se fossem várias línguas. Tá legal? Então treslinguar ali é um neologismo. Olha o outro embaixo. E que digo para passar a ético é só facilitar de beirinha. O caso aí, maleja. Maleja é vai mal. Maleja, vai muito mal. Tá? Então, também é um neologismo aqui do Guimarães Rosa. Tá bom? Plebeísmos, mas afinal, o que são plebeísmos? São variantes lexicais do uso popular. Né? Então, aqui. Agora voltava, mas ouviam a voz do tio Tereza entrando. Voroço dos cachorros. Voroço, voroço, alvoroço. Tá legal? Ou então, saíam com o sol saindo no rastro da madrugada, por longo o campo embebia as sopas brancas de aruvalho. Aruvalho é o orvalho. Tá? Agora, reparem que eu também tenho aqui uma aliteração. Tá vendo? Ó, saíram com o sol saindo. O que é aliteração? É a repetição do som consonantal, do mesmo som consonantal. É som, tá? Não é grafia. Aqui eu tenho o som do S, ó. Saíram sol saindo. Aliás, tem muita aliteração no Guimarães Rosa, tá legal? Olha aqui, ó. Mais uma. Era o sol e o verde veranico. Verde veranico. Rogavam para o rugoso céu, com estrelas, mas cheio de sobrolhos, se serenando na estrada de Santiago. Ó, duas aliterações aí. Rogavam o rugoso. E o... Olha como tem. Presta atenção. Céu com estrelas, mas cheio de sobrolhos, se serenando na estrada de Santiago. Ai, você forçou. Forcei. Mas é pra você perceber. A literação a gente percebe muito bem ouvindo mesmo, sabe? Então, é legal você falar. É claro que na hora do vestibular você não pode falar isso alto, né? Senão você vai ter tua prova tomada. Mas, assim, é importante falar, mesmo mentalmente. Tenta ouvir, tá? Aí você vai perceber. Se tiver a repetição do mesmo som consonantal, é uma aliteração. Se tiver a repetição do mesmo som vocálico, é uma assonância, tá? Também tem do Guimarães Rosa, tá bom? Eu não coloquei exemplo aqui. Barbarismos, né? O que é barbarismo? É um abrasileiramento de palavras estrangeiras, né? Então aqui, por exemplo, ó. O Patori esquipou do mundo, de si devia de estar vagando campos. Esquipou, né? Uma variação aí do inglês, né? Do escape, que é o fugir, ou skip, né? Que é o saltar. Depois, apareceu mesmo um jarro de estanho, pichel secular inexplicável. Pichel vem do francês, né? Pichier, que é um vaso usado para se tomar vinho, tá bom? Os latinismos, né? Que são as variações do latim original, mas fingia por versúcia, não queria conversar a verdade com as pessoas. Versúcia, manha, tá? Astúcia, o jeitinho, tá? Seria a versúcia. Então, os latinismos aqui presentes, tá bom? Ainda com relação à brincadeira com a palavra do Guimarães Rosa, muitas repetições. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês, deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Que é um tipo de repetição que é o pleonasmo, né? Quer ver? Ó, dá uma olhadinha aqui no segundo exemplo. Ó. Saíram com o sol saindo. Tá? Saíram saindo. Então, aí é um falso pleonasmo, na verdade, mas o Guimarães Rosa usa vários pleonasmos, tá? O que me interessa agora aqui são essas repetições. Vamos lá, acompanha comigo aqui a repetição. Tomezinho escondia tudo, fazia igual com os cachorros. Tantos os cachorros. Gigão, o maior, todo preto. Diziam capaz de que caçava até onça, gostava de brincar com os meninos, defendia-os de tudo. Então, o gigão é o cachorro maior, mas ele não é só maior, é o maior. Tem até aquela expressão, criança gosta muito de falar, né? Mais maior de grande. Esse é o cachorro, o gigão, é mais maior. Em cada lance se prometia com instâncias afrontando. O lucro havia de dar para se comprar um sinozinho para os ares. Sino, não sino, sinozinho. Tá? Aqui os provérbios sertanejos, né? Ouvi de boiadeiro, ouve bufo e berro inteiro. Comadre, veja, mais antes trabalhar domingo do que furtar segunda-feira. Isso é ótimo, né? Melhor trabalhar domingo que furtar segunda-feira.
tá? É muito bonitinho. Então, os provérbios sertanejos, esse aqui é extraído do livro do Campo Geral. Tá bom, meus amores? Bom, vamos pegar aqui agora as personagens, né, do Campo Geral. Miguelinho, óbvio, né? Qual é o nome do Miguelinho? Miguel Cecim Cas, tá? Esse é o nome dele. Miguelinho é apelido, né? É o diminutivo de Miguel, Miguelzinho, Miguelinho, Miguelzinho, né? É um arquétipo de criança, né, que o Guimarães Rosa está apresentando para a gente aqui, que está passando dos 7 para os 8 anos de idade. Vai ter essas dificuldades da passagem dele da primeira infância para a segunda infância e até mesmo lá, quando ele coloca o óculos no final do livro, já é a transição dele para o mundo adulto. Por que para o mundo adulto? Deixa eu já explicar isso agora para você. Miguelinho não enxergava tudo embaçado? Por quê? Isso, muito bem, porque ele era míope. Então, o Miguelinho enxergava as coisas embaçadas porque ele era míope. Mas ele não enxergava as coisas embaçadas só porque ele era míope. Ele enxergava as coisas embaçadas também porque ele é criança. Tudo bem? E criança vive no mundo da fantasia, então não vê as coisas com nitidez. A criança não consegue perceber o mundo com clareza, né? Porque ela vive no mundo da fantasia. Então, Miguelinho, na verdade, ele fantasiava 2 vezes. A primeira, ele fantasiava porque ele não enxergava direito, embora não tivesse consciência de que não enxergasse direito. E a segunda, ele fantasiava porque ele era criança. Então, ele fantasia, na verdade, 2 vezes a realidade, né? Então, assim, quando o Dr. José Lourenço coloca os óculos no Miguelinho, o Miguelinho vai ver as coisas com clareza. Não, porque o que vai acontecer com o óculos? O óculos vai tirar do Miguelinho o embaçado. Ele vai falar, professor, é justamente o mesmo grau de miopia do Miguelinho. Meu amor, os míopes entendem isso. Qualquer grau, o que acontece? Você desembaçou, tá ótimo, tá certo? Agora, ajustar o tamanho das coisas é outra história, mas se desembaçar já tá bom. Então, o que aconteceu com o Miguelinho? Na hora que ele colocou os óculos, né, ele viu a realidade desembaçada. Então, é como o adulto vê o mundo desembaçado, tá certo? Ele vê o mundo com nitidez, então o Miguelinho vai ver o mundo com nitidez. Então, daí essa passagem para a fase adulta, né? Agora, embora o Miguelinho não enxergue bem pelos olhos físicos, a gente pode pensar que o Miguelinho enxerga bem com os olhos de dentro, né? Certo? O Miguelinho tem um olhar interior muito mágico, né? Muito engrandecedor, muito criativo, né? Então, se o Miguelinho não tem olhos externos, digamos assim, para ver o mundo externo com clareza, de uma certa maneira ele compensa essa falta do olhar externo para um olhar interiorizado, tá? Voltado para ele. Mas é uma criança sertaneja que vem de uma família pobre, né? O meio é condicionador, com certeza, nos hábitos, né? Nos conceitos de vida que eles têm. O Miguelinho é apaixonado pela mãe, né? A gente pode perceber isso, ele tem um afeto muito grande pela mãe. Eu diria que até, de uma certa maneira, a gente tem aí um complexo de Édipo. O complexo de Édipo aparece em várias obras, né? No 9 Noites, por exemplo, a gente tem lá o complexo de Édipo, né? O Buelquen, ele tem uma paixão lá pela figura materna, né? Aqui também. Mas aqui é inocente, né? Aquela paixão inocente, porque o Miguelinho ainda é uma criança, né? Sensível, sonhador, mas já comentei isso com vocês, né? Defensor dos mais fracos, né? Ele chega a bater no moleque lá, porque o moleque tá batendo no outro menor. O Miguelinho vai ser quase o justiceiro do sertão. Ele vai lá e dá uma surra no grandão. Fala, meu, arrumar alguém do teu tamanho para bater. Não é? Muito imaginativo. E a imaginação também do Miguelinho tem uma justificativa. Ele já é imaginativo por natureza, mas ele imagina mais ainda porque ele não enxerga. Então, quando você não vê, o que você faz? Você imagina. O Miguelinho está imaginando, né, as coisas do jeitinho dele. É inteligente. Ele é inteligente, sensível, muito sensível. Talvez a sensibilidade, às vezes, deixa a inteligência dele meio opaca dentro do livro, né? Mas ele é um menino inteligente, né? E tem vontade de aprender, tanto que quando o Dr. José Lourenço vai aparecer no final da história, oferecendo ali ao Miguelinho a oportunidade de ir para a cidade, para cuidar dos olhos e para estudar, ele vai, né? Ele tem uma sede de saber. Aliás, isso a gente percebe até no conto, né? Quando ele fica perguntando as coisas para o Dito e para as outras pessoas, percebe que ele tem uma sede de saber, ele deseja conhecer o mundo, né?
O irmão Dito é a grande paixão do Miguelin, né? Depois da mãe, vamos pensar assim. Ele idolatra o Dito. O Dito realmente é muito sábio, muito sábio. Deixa eu comentar uma curiosidade para vocês, né? No livro Buriti, no conto Buriti, que integra o corpo de baile, no conto Buriti o Miguelin aparece de novo. Mas aí o doutor Miguel, né? O doutor Miguel, um médico veterinário, né? Ele aparece lá no conto Buriti. Mas não precisa ler Campo Geral para entender Buriti, nem ler Buriti para entender Campo Geral. Tá? Se você puder ler os dois, eu sempre recomendo. Guimarães Rosa, sempre a gente vai recomendar, tá? O Dito, não é? O menino Dito. O nome dele é Expedito José Cecim Cass. Dito. Expedito. O nome dele é Expedito. Um nome, de acordo com a teologia medieval, não é? É o nome daqueles que estão prontos para partir para Deus. Expeditos. Tá ligado? Eles vão ser expedidos para Deus. Mas o expedito, né, quando ele é chamado pela família, ele chama de dito. E aí, dito, eu vou associar dito a uma outra coisa. Eu vou associar dito ao que é contado, ao que é falado. Está dito, ponto final. Tá certo? Aquilo que se estabelece como verdade. É o dito. Aliás, não tem ditado popular? Algumas pessoas falam ditos populares. Os ditos populares são estabelecidos como verdades absolutas. Então, aqui o dito é esse menino das verdades. Né? Uma criança levada, né? Ele é um menino levado, mas independentemente de ser levado, o Miguelin também é levado, criança, né? A criança normalmente tem as suas sapequices. Mas embora ele seja um menino razoavelmente levado, ele é o menino mais sábio. Ele é o sábio natural, ele nasceu sábio. Né? Mas a sabedoria dele não é a sabedoria de livro, sabe? Que você pega o livro para estudar. Não, não. É uma sabedoria nata, natural, intuitiva. Né? E isso dá a impressão daquilo que você vai ter no final do conto, mais ou menos, mais para o final do meio para o final. Quando o Dito morre, de que há almas velhas em corpos jovens. Então parece que o Dito já trazia uma sabedoria de uma outra vida. São as tais reminiscências platônicas. E aí volta o Platão. O que é a reminiscência? Assim, simplificando muito. Né? O que é a reminiscência? São os conhecimentos que nós fazemos de outras experiências de vida. Tá certo? Então, o Dito teria essa capacidade. Ele tem conhecimento que ele trouxe de outras experiências de vida, das reminiscências. Tá bem? É um menino doce, muito prudente, quer dizer, ele é muito precavido. Né? Todo mundo gosta do Dito. Né? Todo mundo gosta do Dito. O Dito é um menino que a criança mais já é grande. O Miguelin não. O Miguelin é o Peter Pan, né? O Miguelin é o Peter Pan. Está no mundo dos adultos, mas sempre sempre criança, né? Ele não consegue meio que se desprender dessa infantilidade dele, né? Vai se desprender depois a força, né? A força que eu quero dizer, as mortes, as desgraças que vão aparecer no conto vão fazer com que o Miguelin se liberte desse Peter Pan, né? Que ele acaba sendo, tá? Bom, o Dito ele vai morrer no conto, né? Ele vai pisar num caco de um pote, vai pegar tétano ali e vai morrer. E as últimas palavras dele são muito bonitas, né? Ele vai dar mais um ensinamento para o Miguelin. Miguelin, vou ensinar agora o que eu sei demais. E que a gente pode ficar sempre alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar, então, mais alegre por dentro. Né? Então você percebe que realmente essas são as últimas palavras do Dito, são palavras muito sábias. Então o Dito realmente é esse menino mágico, né? Esse menino que quando morre a falta dele vai ser sentida, na verdade, por todos. Tá? A Inhanina é a mãe do Miguelin, né? É uma mulher bonita, mas que não vê beleza no lugar onde ela vive. Né? No Mutum, ela não acha o Mutum um lugar bonito, né? Ela também não acha o Mutum um lugar bonito, porque para ela é uma prisão, né? A Yanina, ela queria conhecer o mundo.
tá? E aí ela não sai do Mutum, ela não tem como sair do Mutum. Então, para ela, aquilo é uma prisão. Então, por isso ela vê a prisão Mutum como um lugar feio, né? É uma mulher desiludida, é uma mulher, até certo ponto, apenada, né? Pelas imposições do marido, que é o Inhoberno, né? É melancólica, mas é também muito romântica. Aliás, o Miguelinho herdou isso da mãe. A melancolia e o romantismo, né? Ele herda da mãe, tá bom? Casou sem amor, né? Casou por algo, a gente percebe isso, né? Ao longo do conto, ela casou por uma obrigação, né? Provavelmente aquelas coisas do pai mandou casar, ela casou com o Inhoberno. Esse casamento sem amor vai fazer com que a Nina seja adúltera. Tá legal? Bom, o resto aí eu já falei, né? Sonha conhecer o mundo, é a Nina. Inhoberno Bernardo. O nome dele é Bernardo, tá? Bernardo Cass, né? É o pai do Miguelinho, que trabalha como capataz numa fazenda, e ele mora nessa fazenda ali com a família, né? É um homem que realmente é dedicado ao trabalho, ao cultivo da terra, ele está sempre trabalhando muito, tá? Esse trabalho do Inhoberno faz com que ele seja mais rude também. Porque, na verdade, assim, o Inhoberno ele tem 6 filhos com a Nina, tá certo? Ele tem que tomar conta da casa. Ele tem que ganhar dinheiro para sustentar a família, né? O Inhoberno tem um filho fora, né? Que é o Grivo, que vai aparecer depois, né? Assim, mas ele tem esse senso de responsabilidade. Eu tenho que trabalhar muito porque eu tenho que alimentar todas essas bocas. Você pensa bem, na casa dele só ele trabalha. Assim, no sentido de trabalhar para ganhar dinheiro. Não todos merecem o trabalho da Nina, da vovó Isidra, né? Não, todos de uma certa maneira trabalham, mas remuneradamente é ele. Então, isso, de uma certa forma, essa posição que o Inhoberno tem nessa composição familiar de autoridade paterna, isso faz com que ele seja um homem mais áspero, faz com que ele seja um homem também mais amargo, mais infeliz, né? Que não consegue ver muita beleza nas coisas, né? Seja um homem mais rude, né? Mais agressivo, principalmente com o Miguelinho. Ele é bem agressivo com o Miguelinho. Tem uma observação, né? Eu acabei de falar que o Miguelinho é parecido com a mãe. Né? E o Inhoberno, depois de um certo momento, vai achar que a Nina realmente é adúltera e vai ter grandes conflitos com a Nina. Porque o adultério da Nina inicial não é com uma pessoa qualquer, é com o irmão do Inhoberno. Tá certo? Então isso é um problema. Né? Aliás, essa relação de irmãos traídos pelos irmãos, a gente tem também no 9 Noites. Tá? Mas aí depois na aula do 9 Noites eu comento isso melhor. Tá? O Miguelinho é um menino sonhador e para o Inhoberno, o importante é que o filho siga o caminho do pai. Ele não admite que os filhos tenham um outro percurso, a não ser seguir aquele percurso que já foi traçado, já foi trilhado ali pelo pai, né? Então ele acaba colocando, por exemplo, o Miguelinho na roça. Ele não poupa o Miguelinho de trabalhar na roça, ele não poupa o Miguelinho de uma certa maneira de sofrer num trabalho duro, que é o trabalho da roça. Mesmo o menino sem saber fazer as coisas, aliás, ele não é que não sabe, ele não enxerga. Mas o Inhoberno não sabe que ele não enxerga. Né? É obcecado pela Nina, é obcecado pela esposa e acaba cometendo um crime e depois ele se mata. Tá? Depois eu comento isso com vocês. Tá bom? Agora não. O Tomézinho, né? O Tomé de Jesus, Cecim, Cas, é o menor dos irmãos. Né? É como diz o livro, é o menino meno, né? É o menorzinho. Né? E parece que ele está sempre meio recolhido. Né? Tem 4 aninhos de idade, parece que ele está sempre meio recolhido. Né? Vive pegando restos de jornal, ele gosta de retalho de jornal. Né? E vivia escondendo as coisas que ele pegava. Meio, você sabe que nem cachorrinho? E essa é uma comparação que está no livro. Sabe cachorro pega o negócio e vai esconder comida, por exemplo. Né? Ele esconde para depois pegar para ele. O Tomézinho faz isso. Tá legal? É o caçula, é o mais quietinho de todos. De todas as crianças, na verdade. Ele é mais quietinho. E tem uma aproximação muito forte com a natureza. Ele gosta muito da natureza. Eu diria até que ele é o mais quietinho porque ele vive no mundo dele. Né? Ele constrói o mundo para ele mesmo. Né? O mundo do faz de conta.
Porque criança faz muito isso, né? E o Miguelin vive nesse mundo o Miguelin não, o Tomézinho, perdão, vive no mundo faz de conta. O Miguelin também, né? De uma certa maneira, mas é um mundo que ele cria de uma outra maneira do Tomézinho. O Tomézinho cria um mundo mais naquela perspectiva realmente infantil. O Miguelin não, o Miguelin é mais poético, né? Tá bom? Adelina, Maria Andelina Cecim Cas, né? É uma menina bonita, né? Muitas vezes comparada a uma santa, a imagem dela muitas vezes comparada à imagem de uma santa. Tem um comportamento muito influenciado pelo comportamento dos adultos, né? Vive vigiando os irmãos, né? Porque ela acha que os irmãos têm que seguir as ordens dos adultos. Então, ela vigia os irmãos para ver se os irmãos estão seguindo, obedecendo os adultos. É uma menina que também tem capacidade de criação, de sensibilidade, assim, não tão intensa quanto a do Miguelin. Miguelin é mais, né? A Adelina, né? Aliás, uma observação. Existe um conto do Guimarães Rosa, que é a história de Lélio e Lina, né? E as crianças do Campo Geral, a Adelina, a Chica e o Tomézinho aparecem lá adultos. Tá legal? A Chica, o Tomézinho e a Adelina. Tá bom? Mas a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Não precisa ler Campo Geral para entender a história de Lélio e Lina, nem o contrário, tá? Ler Lélio e Lina para entender Campo Geral. Não precisa. Tá? Mas as personagens são resgatadas lá, a Adelina também vai ser resgatada lá. A Chica. A Chica, ela é a menina que não aceita muito as obrigações que os adultos determinam, tá? Ela não cede muito às determinações dos adultos. Então, ela é assim, é uma menina engraçadinha, menor que a Adelina, fisicamente falando, né? Conhecia muitos brinquedos, né? Ela tinha criatividade para brinquedo, para brincadeiras também, sabe? Brincar de roda, essas coisas. Vivia cantando, sabia cantigas completas de cor, né? Que ela gosta muito de cantar, ela dança muito, já dança meio mocinha. Né? Na verdade, assim, o Miguelin e a Chica são os dois que mais parecem com a mãe. De pensar de todos os irmãos, são os dois que mais parecem com a mãe. Só que a Chica tem um mau gênio, né? O livro diz, ela é uma menina geniosa. O mau gênio é uma garota realmente geniosa. Gosta bastante do Miguelin, né? Ela gosta bastante do Miguelin. Ela tem um afeto muito grande pelo irmãozinho. Tá legal? É corajosa. A Chica é uma personagem corajosa. Tá? O Leovaldo, né? O Leovaldo é o irmão mais velho do Miguelin, que é chegado a crueldades, né? Humilha o Grivo. Né? Aliás, eu falei há pouco que era o Grivo, o irmão mais velho, não, é o Leovaldo, eu me equivoquei no nome. O Leovaldo é o menino mais violento, né? Vive com o tio dele, o Osmundo Cecim, tá? E o Leovaldo realmente é malvado. Ele que vai bater no Grivo, que é o menino menor, e o Miguelin vai defender o Grivo, né? Assim, o Leovaldo é um menino que não é muito do bem, tá bom? O Osmundo Cecim é o tio do Miguelin, né? É um tio assim que dá um ar meio de esperança para as crianças, no sentido de que as coisas são um pouco diferentes fora ali daquele espaço em que eles vivem, né? Não é muito simpático com o Miguelin, o Osmundo Cecim, não é muito simpático, mas é um tio assim, tem aspectos positivos e negativos. Agora, o tio Terês não. O tio Terês é o tio que o Miguelin realmente ama. Né? O tio Terês... Aliás, o tio Terês, o seu Aristeu, que eu já vou comentar, eles são personagens que representam um certo alento à vida das crianças. Principalmente o Miguelin. Né? São as personagens que representam um pouco de ternura à vida dessas crianças. Né? O tio Terês é irmão do Inho Bernardo, o Berno mesmo, tá? É o tio compreensivo, afetuoso, diferente do pai, né? Diferente do Miguelin, diferente do Bero. Então, o Bero é o áspero, o Terês dos irmãos, o Bero é o áspero e o Terês é o mais suave, né? Que gosta da Yanina,
Esse é o problema, ele é apaixonado pela Yanina. E ama o Miguelinho, ele acha que o Miguelinho é o melhor amigo dele. É sobrinho dele, certo? Ele acha que o Miguelinho é o melhor amigo dele, tá? O problema é o seguinte, é que o tio Tereza vai ter um envolvimento com a Yanina, inclusive a vovó Isidra chega a chamar o tio Tereza de Caim. A história de Caim e Abel, lembre-se que eu falei, né, que há muitas referências bíblicas na obra do Guimarães Rosa. A história de Caim e Abel, Abel aparece aqui nessa relação entre os dois irmãos, né? A vovó Isidra é contra essa relação do Tereza com a esposa do Bero, do irmão, né? Quer dizer, o Tereza tem um caso com a cunhada, né? A vovó Isidra, assim, ela tem uma certa responsabilidade ali na casa. A responsabilidade da vovó Isidra é zelar pela tradição, pela preservação da moralidade, né, dos costumes. Então, ela chega... Quando é descoberto o caso do Tereza com a Yanina, o Tereza é expulso de casa pela própria vovó Isidra, né? Okay? Porque o Tereza é um suposto amante lá da Yanina. Então, ele é expulso de casa, tá? Então, daí o Caim, né? Ele vai levar a família à destruição, tá bom? A vovó Isidra, né? A matriarca da família, né? Na verdade, ela não é a mãe da Yanina, ela é tia da Yanina por parte de mãe, tá? Então, ela seria a tia-avó das crianças. Todo mundo chama de vovó, né? Ela é muito católica, muito conservadora, uma mulher meio seca, até certo ponto bastante áspera, né? Mas não chega a ser igual a tia Patrocínio das Neves, não, tá? Ok? Se a gente pensar, dá para comparar as duas nesse sentido de que para elas a religiosidade é algo que deve ser levado muito a sério, né? Por muita rigidez. Os princípios religiosos não podem ser desrespeitados em hipótese alguma, né? A vovó Isidra também vai pensar dessa maneira. Ela ora muito, vive em oração, vive as orações, na verdade, tem um objetivo que é afastar o demônio da casa, uma casa que para ela é construída a partir de uma família, né? Que é construída a partir do pecado, por causa das infidelidades da Yanina. Ela vive rezando para tirar o diabo da casa, para acabar com essa disputa entre os dois irmãos, em decorrência a mesma mulher, né? Na verdade, os dois estão apaixonados, o Belo e o Teresa, pela Yanina, né? Ela é, digamos assim, a vovó Isidra, ela se sente responsável pela manutenção da família, da instituição familiar, né? E assim, às vezes ela é meio incompreendida, né, na sua aspereza, mas a vovó Isidra é muito, de uma certa maneira, ela é afetuosa com as crianças, tá? Com as crianças ela é afetuosa, né? Gosta de montar o presépio no Natal, né? E tinha todo um ritual para a preparação do presépio natalino, né? Mas é rígida, condena o comportamento de Yanina, né? Isso ela realmente é bastante rígida. Eu diria que a vovó Isidra no livro está representando a voz da religião no Mutum, mas uma religião mais rígida, tá? Uma aplicação da fé com a rigidez dos dogmas do catolicismo. Tá certo? Perfeito? Essa é a vovó Isidra. Já é o vaqueiro, que tem um caso com a Maria Pretinha, um personagem menos significativo, né? Ele diz umas coisas interessantes, ele fala, na hora que ele conta lá pro Miguelinho, né, que tem gente que não come carne de tatu, porque a carne de tatu tem gosto de flor, né? Então ele faz umas poeticidades assim, tá bom? O vaqueiro Saluz, né, um outro vaqueiro, os dois, o Gé e o Saluz são valentes, tá? Trabalhadores, né? Mas o vaqueiro Saluz é o que toma conta da fazenda lá junto com o Inhoberno, casado com a Ciarlinda. São personagens menores, né? Se a pensar na totalidade do conto Campo Geral, a avó Bem-vinda, ela só é citada, né? Ela é a mãe da Yanina, ela é apresentada como uma mulher à toa, ela foi uma mulher à toa, né? E isso também, veja, dá pra gente para a vovó Isidra, que era irmã da vovó Bem-vinda, a Yanina parece que pegou essa... Para ela é uma doença, né? Essa doença da mãe, né? Yanina seria uma mulher meio à toa, como a vovó Bem-vinda, a mãe da Yanina seria também, tá?
Bom, a Rosa é a cozinheira da casa, que vai ensinar o papagaio papaco a falar Miguelinho, me dá beijinho. Depois o papagaio aprende dito, expedito. Tá bom? É uma moça boa, mas que tomava uma cachaçinha de vez em quando. Quando ela tomava uma cachaçinha, ela se alterava bastante. Tá? A mãe Tina é uma figura bastante importante. De uma certa maneira, ela é a figura incompreendida, que também consome um pouco de cachaça. Aí ela fica bem descontrolada mesmo. A mãe Tina é a preta velha. Né? Ela representa aqui pra gente a religião não oficial, do não catolicismo. Né? E pior que a vovó Isidra quer fazer a mãe Tina ser católica. Então ela é obrigada a repetir as orações que ela não entende. Mais do que não entender, para ela não fazem sentido as orações, então ela reza porqueado, como diz o livro, né? Ela reza porqueado, ela altera as rezas. Sabe quem altera a reza também? O Teodorico, né? Na Relíquia. Lembra quando ele vê a primeira mulher pela qual ele se entusiasma, que ele vai orar, né? Então aquela coisa, Ave Maria, cheia, você está pensando na mulher, né? Então, aqui também a mãe Tina, ela altera as orações, mas aqui no caso porque ela não entende as orações mesmo, porque ela é de uma outra tendência, né? Mas assim, embora a vovó Isidra e a mãe Tina tenham tendências religiosas distintas, de uma certa maneira elas trazem um alicerce de fé para a família, né? Mas a mãe Tina normalmente é associada à bruxa. É a feiticeira, é a bruxa, né? Do livro. O Miguelinho gosta muito da mãe Tina. Ele não gosta da vovó Isidra, mas ele gosta muito da mãe Tina, né? A mãe Tina é assim, uma coisa interessante, eles morrem de medo de tempestade, né? De chuvas. E a mãe Tina faz lá as orações dela por causa da tempestade, né? Então o Miguelinho gosta muito da mãe Tina, tá bom? De uma certa maneira, a mãe Tina é que vai ajudar também o Miguelinho a fazer a transição dele, né? A transição, a primeira transição dele, quando morre o Dito, né? Então, assim, a mãe Tina vai estar ali do lado do Dito, ela vai ajudar o Miguelinho de uma certa maneira, se despedir do Dito, das coisinhas do Dito, né? Um ritualzinho que ela faz muito simpático, muito bonitinho. A Maria Pretinha é a empregada da família, né, que se envolve lá com o vaqueiro. Já é quem vê o Dito faz fofoca. O Dito é fofoqueiro. O seu Deogracias é o pai do Patori, que é um menino mau também, né, e o Patori acaba morrendo e o seu Deogracias fica meio maluco da cabeça, mas é o curandeiro da região. Tá? O Patori Magela, né, o nome dele é Magela, é um menino também de gênio muito ruim. O Patori, ele acaba sendo, digamos, a representação do mal no campo geral, né? O menino mais maldoso e vai acabar vai matar uma pessoa, depois ele vai acabar sendo encontrado morto, porque ele morre de fome no meio lá do sertão, né? Essa é a última experiência, digamos, do Patori, que é cruel, né? Ele morre realmente de fome. Bom, aí tem um detalhe, ele chega a dar uma... Depois eu conto isso, tá? Agora, um suspensezinho para o próximo episódio. O seu Aristeu, né? O seu Aristeu, ele é um homem que aparece, assim, em poucas páginas do conto, aparece muito pouco, mas tem um papel muito importante na evolução do Miguelinho, né? Da cura do Miguelinho, né? Porque ele é um curandeiro também local, né? Sabe simpatia, sabe uma série de rezas, é tocador de viola, né? Admirador da natureza, né? E ele vai ensinar o Miguelinho que se espanta, por exemplo, a tristeza, né? Ele chega a mostrar para o Miguelinho, né, que é possível a gente espantar a tristeza várias vezes. Ele conta histórias para o Miguelinho, né? As histórias trazem alguma alegria, canta as músicas, toca a viola, tudo isso de uma certa maneira espanta a tristeza. O senhor Aristeu é importante, porque quando o Miguelinho fica triste que o Dito morre, é o seu Aristeu, de uma certa forma, que vai fazer o Miguelinho gostar de novo de ouvir histórias, de contar histórias, né? Ele vai resgatar o Miguelinho, inclusive quando o Miguelinho acha que está com tuberculose, é ele que resgata o Miguelinho daquele medo de estar com tuberculose, mais que medo de estar com tuberculose, medo de morrer. Porque você sabe que a tuberculose matava. Então, o
Ou seja, eles têm, de uma certa forma, tira o miguelim dessa perspectiva de, nossa, eu vou morrer, né? De tuberculose. Então ele tira o miguelim da tristeza muitas vezes, tá? O grivo, coitadinho, é um menino pobre, né? É um menino pobre que vai aparecer também no Cara de Bronze, né? O outro ponto do corpo de baile, né? Do Guimarães Rosa. É um menino pobre. O Dito e o Miguelim gostam muito do grivo, né? E aí vai justamente... O grivo vai ser defendido pelo Miguelim, pelo Dito várias vezes, tá? Socintra, né, é o dono da fazenda, tá? Onde o Ioberno trabalha, tá? O dono da fazenda, onde a fazenda onde a família do Miguelim vive, tá? A Ciarlinda é a esposa do vaqueiro Saluz, é uma contadora de histórias também, que inspira muito o Miguelim, né? Uma contadora de histórias que inspira, digamos assim, ela traz também a alegria pro Miguelim por meio das historinhas, né, que ela conta, e acaba inspirando o Miguelim a contar outras histórias, né? Contador de causos, vamos pensar assim. O Luiz Altino, quando o tio Terês vai embora, porque ele é expulso de casa, né? Porque ele estava tendo um caso com a Ianina, o Luiz Altino vem substituir o tio Terês no trabalho, mas não só no trabalho, né? Também na Ianina, porque ele também se envolve com a Ianina. Tá? E acaba sendo assassinado pelo marido da Ianina. Quer dizer, o Ioberno não matou o tio Terês, que era irmão, na verdade, mas o Luiz Altino ele mata e depois o Ioberno se mata. Tá bom? E o doutor José Lourenço é o médico que aparece no final do conto, no médico de Curvelo, que vê o Miguelim tá assim com os olhinhos, né? E aí ele perguntou, oh, você não enxerga direito? Porque o míope faz isso. Nós que somos míopes, vamos lá. Clã dos míopes. Nós somos míopes, a gente tem mania de fazer isso, né? Quando a gente não consegue ver assim de longe, a gente faz assim, ó. Não adianta nada. Não adianta nada. Por quê? Porque os cílios atrapalham, não resolve nada. A gente tem mania de fazer isso, né? Vai enxergar assim. E aí o doutor Zé Lourenço identifica que o Miguelim, ele é míope, né? E vai levar o menino para a cidade para tratar da miopia. E também para estudar, tá bom? Aí vamos pegar os bichos aqui do conto, tem um monte. Pingo Douro é a cadelinha, a cachorrinha preferida do Miguelim, né? Eu acho que é o animalzinho que está em primeiro lugar no coraçãozinho do Miguelim, é uma cachorrinha boazinha, que não tinha dono, não pertencia a ninguém. Não era uma cachorrinha bonita, né? Segundo o que o conto relata pra gente. Estava sempre magra, doente, da saúde, quase cega. E o cachorro gigão, né? O cachorro gigão, que é o cachorro grande, né? Que a gente acabou de ver, o maior, né? Um cachorro que está sempre com os meninos, protege os meninos, né? Principalmente porque ele é um cachorro grande com senso de responsabilidade, tá certo? Bom, para a gente completar, então, os nossos bichinhos, o papaco-paco. O papaco-paco é o papagaio da família, muito apegado à Rosa, que ensina o papagaio a falar algumas coisas, a cantar algumas cantigas, e que no fim do livro acaba falando expedito, né? Que era uma coisa que o Dito queria bastante, que o papagaio aprendesse a falar o nome dele, tá? Os gatos, Sossô e Cocó. Então, assim, é um livro que tem muitos animaizinhos, muitos bichinhos, que, na verdade, corresponderiam aí a um certo fascínio do Guimarães Rosa pelos animais, tá certo? Por enquanto, é isso. Dá uma paradinha, a gente já volta com a história e mais alguns comentários sobre o Campo Geral. Tá legal? Vai embora, volta que eu já volto também. Beijo, até já. Tchau, tchau.